se tudo aquilo que você sempre quis, aquilo que faltou na sua vida, aquilo que doeu em silêncio dentro de você, de repente se materializasse diante dos seus olhos? E se por trás de uma porta escondida houvesse um mundo perfeito, onde cada ausência fosse preenchida, cada carência fosse curada e cada vazio fosse apagado? Afinal, quem não gostaria de atravessar essa porta? Esse é o convite que Coraline e o Mundo Secreto nos faz. Mas não se engane, por trás da promessa de perfeição sempre existe um preço. E quase sempre esse preço é muito mais alto do que estamos dispostos a pagar. Coraline é uma menina solitária, seus pais trabalham demais, não tem tempo para ela, e a vida em sua nova casa parece cinza, fria, entediante. A solidão não grita, mas corrói. É nesse espaço de ausência que surge o desejo de fuga. E aqui, talvez, esteja a primeira grande semelhança entre Coraline e a nossa própria vida. Quem nunca se sentiu ignorado, esquecido, invisível? Quem nunca quis escapar de uma realidade que parecia pesada demais para carregar? É nesse momento que aparece a porta secreta. Pequena, quase insignificante. Mas do outro lado, existe um mundo diferente, cores mais vivas, comidas mais saborosas, atenção em excesso. Um outro pai e uma outra mãe, que finalmente colocam Coraline no centro do universo. O que parecia um sonho, de repente, vira realidade. E é aqui que a primeira armadilha aparece, a tentação! Porque o outro mundo não é apenas uma fantasia infantil, ele é a metáfora perfeita para tudo aquilo que na vida real surge como promessa de felicidade fácil, a promoção no trabalho que parece resolver todos os problemas, o relacionamento idealizado que promete curar todas as feridas, o vício disfarçado de prazer imediato, as redes sociais vendendo vidas perfeitas enquanto sugam a nossa atenção. O outro mundo está em todo lugar. Ele não é apenas a criação de Neil Gaiman, ele é a própria representação do que nos atrai e, ao mesmo tempo, pode nos destruir. E é por isso que Coraline não é apenas um filme para crianças, é uma obra sobre a vida adulta, sobre a psique humana, sobre o perigo de acreditar demais em soluções fáceis. Quando Coraline entra naquele mundo alternativo, ela encontra tudo o que faltava. Pais carinhosos, vizinhos divertidos, um jardim encantado, atenção sem limites. Mas cada detalhe é construído para seduzir, não para libertar. E talvez seja esse o ponto que mais nos inquieta, a sedução da perfeição. Porque no fundo, todos nós sabemos que não existe vida perfeita, mas mesmo assim, a promessa dela continua nos perseguindo, como uma isca irresistível. O problema não é desejar uma vida melhor. O problema é acreditar que essa vida pode existir sem esforço, sem dor, sem limites. É acreditar que basta atravessar uma porta para que tudo se resolva. E essa ilusão é universal. Quantas vezes você mesmo já sonhou com um outro mundo? Um lugar onde você não precisasse lutar tanto, não precisasse se decepcionar, não precisasse sentir dor? Talvez, no fundo, o filme esteja perguntando algo mais profundo. Será que você suportaria viver num mundo onde todos os seus desejos fossem atendidos? Porque a perfeição é atraente, mas também sufocante. E aqui está o primeiro grande dilema filosófico de Coraline. Quando a realidade não nos dá aquilo que queremos, a tentação de fugir é irresistível. Mas toda fuga cobra um preço. E é sobre esse preço que o resto da história vai falar. Antes de continuar, deixa eu te perguntar. Você também já quis fugir da sua própria vida? Já quis encontrar uma porta secreta que resolvesse tudo de uma vez? Se essa reflexão faz sentido para você, aproveita e se inscreve aqui no Noir Analítico. Porque aqui a gente fala de filmes, mas no fundo, sempre estamos falando da vida. No começo, o outro mundo parece perfeito. Coraline tem tudo o que queria. Atenção, carinho, diversão. Só que toda perfeição cobra um preço. E aqui, esse preço é literal. Costurar botões nos olhos. Pausa. Pense comigo. Não existe símbolo mais cruel e mais poderoso do que esse. Porque os olhos são a janela para a realidade, é através deles que enxergamos o mundo, que percebemos a verdade, que reconhecemos a diferença entre ilusão e fato. Tirar os olhos é tirar a visão. Costurar botões é aceitar a cegueira. E aqui está a genialidade da história.
A outra mãe não quer apenas dar carinho, ela quer controle. Para isso, ela oferece um pacto. Em troca da perfeição, você abre mão da sua capacidade de enxergar. Esse detalhe é o coração filosófico do filme. Quantas vezes na vida a gente não faz o mesmo? Quantas vezes aceitamos a mentira confortável só para não enfrentar a verdade dolorosa? Quantas vezes preferimos acreditar que estamos vivendo bem, mesmo sabendo lá no fundo que estamos apenas anestesiados? Os botões nos olhos são o preço da fuga. E o mais assustador é que a maioria aceita. Porque é sedutor demais acreditar que existe um atalho, que alguém vai cuidar de tudo, que podemos simplesmente entregar nossa visão em troca de conforto. É por isso que tantas pessoas caem em relacionamentos abusivos, vícios, ideologias cegas, consumismo desenfreado. Cada vez que abrimos mão de pensar por nós mesmos, cada vez que aceitamos ser alimentados por um sistema que promete perfeição em troca da nossa liberdade, estamos costurando botões nos nossos próprios olhos. A cena de Coraline diante dessa escolha é brutal porque ela traduz algo universal. A vida sempre vai nos oferecer o botão. Sempre. Seja a droga que promete apagar a dor, seja a tela que promete companhia infinita, seja a ideologia que promete respostas fáceis para problemas complexos, seja o consumo que promete felicidade dentro de uma sacola de compras. A outra mãe está em todos os lugares. Ela é a personificação da tentação de ceder. E aqui está a reflexão que dói. Muita gente não resiste. Talvez você conheça alguém que aceitou o botão, talvez você mesmo já tenha aceitado. E não existe julgamento aqui, existe apenas a pergunta: até onde você está disposto a ir para não sentir dor? O preço dos botões é a anestesia da alma. Você não sente mais falta de nada, mas também não sente a vida de verdade. E se isso parece sombrio, é porque realmente é. Coraline, no entanto, recusa. Ela encara o horror do real. Ela entende que a perfeição é uma prisão e que manter os olhos abertos, mesmo diante de uma realidade fria, dura e imperfeita, ainda é melhor do que viver numa mentira confortável. E aqui está a coragem que falta em muita gente: resistir ao botão. Porque resistir significa encarar a solidão, o trabalho, o cansaço, a falta de atenção, o peso da vida real. Resistir significa aceitar que nada é perfeito. Resistir significa viver com olhos abertos, mesmo que doa. E talvez seja por isso que Coraline não seja apenas um conto de terror, mas uma parábola moderna sobre a vida. Ela nos lembra que a maior prisão é a perfeição e que a liberdade verdadeira exige olhos abertos. Se até aqui você já percebeu o quanto esse filme fala mais sobre nós do que sobre Coraline, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa abrir os olhos. Talvez seja a mensagem que essa pessoa está precisando ouvir. Porque no fundo a questão é simples: você prefere viver na verdade imperfeita ou na mentira perfeita? Coraline poderia ter escolhido o caminho fácil. Poderia ter aceitado os botões, fechado os olhos para sempre e vivido num mundo de fantasia. Teria comida farta, carinho infinito, diversão garantida. Mas nada disso seria real. E é justamente aqui que está a lição mais dura do filme. A realidade pode ser imperfeita, mas é só nela que existe liberdade. A coragem de Coraline não está apenas em enfrentar a outra mãe. A verdadeira coragem dela está em recusar a mentira confortável. Quantas vezes na vida nós também somos testados dessa forma? Quantas vezes somos tentados a fechar os olhos diante daquilo que nos dói? Quantas vezes pensamos: se eu fingir que está tudo bem, talvez a dor desapareça? A vida adulta é, em grande parte, essa escolha constante: viver acordado ou viver anestesiado. E aqui o filme nos entrega uma verdade incômoda. Amadurecer é aceitar que o mundo nunca será perfeito. Amadurecer é compreender que seus pais não vão suprir todas as suas necessidades, que seus amigos não vão estar sempre ao seu lado, que o amor não vai preencher cada vazio, que a vida vai falhar com você. E mesmo assim, continuar. Coraline vence não porque derrotou a outra mãe com força, mas porque ela aceitou viver na imperfeição. Ela preferiu a dor verdadeira à alegria falsa. Essa é a diferença entre infância e maturidade. A infância acredita que o mundo existe para satisfazer seus desejos. A maturidade entende que o mundo é indiferente a eles. E mesmo assim, escolhe amar, escolher, resistir. Por isso,
Coraline não é apenas uma história de terror infantil, é um ritual de passagem, é a travessia de uma menina para a consciência de que viver é escolher o real, não o ideal. E talvez por isso esse filme seja tão perturbador, porque no fundo ele nos obriga a perguntar: será que eu também estou vivendo de olhos abertos? Ou será que eu já costurei botões e nem percebi? Talvez você tenha aceitado o botão das redes sociais que te prende num mundo de perfeição editada. Talvez você tenha aceitado o botão de um relacionamento, acreditando que seria sua salvação. Talvez você tenha aceitado o botão de um consumo sem fim, achando que a felicidade estava em comprar mais uma coisa. A outra mãe não existe só no filme. Ela existe na nossa vida todos os dias, disfarçada de promessa, de prazer, de solução, e a cada escolha nós decidimos se queremos olhos abertos ou olhos costurados. Coraline nos lembra que viver dói, mas é só na dor verdadeira que existe autenticidade. E eu quero te deixar com essa pergunta final. O que você prefere? A perfeição controlada que te transforma em prisioneiro? Ou a imperfeição que te dá liberdade? Essa escolha não é apenas da Coraline. Essa escolha é sua, todos os dias. E se essa reflexão te incomodou, e eu espero que tenha incomodado, inscreva-se no Noir Analítico. Aqui a gente não só assiste a filmes, a gente enxerga o que eles revelam sobre nós.